Dentro de alguns meses, Belém recebe o South Summit Brasil Amazônia, que vai reunir startups, investidores, empresas, governos e especialistas para debater soluções inovadoras para a região. Eu converso sobre isso agora com Wagner Lopes, que é Country Manager do South Summit Brasil. Bom dia para você, Wagner. Seja bem-vindo aqui ao Real Time. Bom dia, Marcelo. Um prazer estar aqui conversando com você sobre South Summit. Bom, essa é a primeira edição do South Summit na Amazônia. Por que vocês escolheram Belém como sede? Bom, o South Summit ele é uma marca global que hoje está presente na Espanha, em Madrid, no Brasil, em Porto Alegre, na Coreia do Sul. E a partir desse ano a gente dá um passo importante de levar essa potente plataforma que conecta startups, investidores e empresas para a região norte, especialmente para Belém, uma cidade que vai receber a Conferência Global das Nações Unidas para o Clima, e a gente entendeu que era momento também de dar um passo nesse sentido, de levar uma edição de South Summit para a região norte e contribuir para as discussões de geração de conexão nesse entorno do clima e da bioeconomia. Muita gente tem levantado preocupação sobre a falta de leitos em hotéis para a COP30. Vocês vão ser, a conferência de vocês vai ser realizada antes disso. Vocês têm sentido já, por exemplo, assim, dificuldade para conseguir hospedagem por lá? De fato, a demanda por leitos ela vai aumentar bastante nesses próximos meses, tendo como pico o mês de novembro com a COP, mas a gente tem notado uma série de articulações de parceiros da iniciativa privada e até mesmo de organizações no sentido de suportar empresas, governos e delegações que vão para a região de modo a suprir essa necessidade. Então, é um desafio, a gente tem estado muito perto do governo de Belém, da prefeitura e dos atores locais, mas a gente tem percebido um esforço grande de garantir a melhor qualidade de hospedagem para o público e para o nosso evento South Summit Brasil Amazônia, a gente entende que isso não será um problema. Wagner, eu queria entender o perfil das startups que vão participar. Pelo fato de ser na Amazônia, vocês estão tendo um foco maior aí, por exemplo, em empresas de biotecnologia, de economia verde? Eu não sei nem se existe o termo Green Tech, existe? Bom, perfeito. O South Summit Brasil Amazônia, ele vai ser um evento vertical da marca South Summit do Brasil, portanto um evento que tem um foco em dois territórios especialmente, de clima e de bioeconomia. Ou seja, a gente vai levar para a região norte e também dar visibilidade a negócios locais que estão atuando com soluções de bioeconomia, de biotecnologia e também negócios, as Climate Techs, que são as startups cujas soluções e produtos ajudam a resolver desafios globais conectados com o clima. Então, esses dois eixos, bioeconomia e clima, são o grande foco dessa edição, e aí o objetivo é levar empreendedores, fundos que investem nessas teses e grandes empresas que também se relacionam, seja contratando, seja fazendo parcerias estratégicas com startups desse segmento. Imagino que vai haver também uma presença forte de investidores internacionais por lá, até porque a Amazônia é algo que enche o olho, né, de qualquer grande investidor do mundo, porque é um território com muito potencial. Você acha que também vai haver mais oportunidade de negócio sendo gerada aí para as pessoas da região? Com certeza. Um dos objetivos do South Summit Brasil Amazônia é justamente dar visibilidade e gerar oportunidade para as startups, para os empreendedores da região norte do país, assim como nós temos feito nos últimos 4 anos na edição que fazemos em Porto Alegre, que esse ano recebeu mais de 24 mil pessoas. A gente vê uma super oportunidade de, através da plataforma South Summit, também poder contribuir para o desenvolvimento do ecossistema de inovação da região norte do país. Agora eu queria que você falasse para a gente se você enxerga, por exemplo, na região amazônica, numa cidade como Belém ou como Manaus, a possibilidade de se tornar assim, uma espécie de polo de inovação no que tange o desenvolvimento sustentável, se pode caminhar para isso no futuro. Com certeza, a gente acredita muito nisso, por isso tomamos a decisão de fazer uma primeira edição nessa região, num projeto que é um projeto de longo prazo, então ele começa no ano da COP, mas ele tem a visão de continuar evoluindo e apoiando o desenvolvimento do ecossistema. O tema da bioeconomia ele é uma fortaleza, ele já é uma fortaleza da região norte do Brasil. A gente tem muita tecnologia, ciência, muitos produtos que são originados dessa região. Então a gente vê aqui uma oportunidade de trazendo mais investidores e dando mais projeção internacional para o que está sendo feito na região norte, propiciando e criando um ambiente para geração de conexões de valor nesse entorno
da bioeconomia, cada vez mais essa região se tornar ainda mais protagonista, não só falando dentro do território nacional, mas também tendo uma projeção global de soluções, produtos e serviços conectados com a floresta. Eu queria que você detalhasse um pouco mais, por exemplo, os tipos de negócios que podem ser apresentados pelas startups. Tem alguma ligada ao setor farmacêutico, por exemplo? A gente, nesse momento, está fazendo um estudo de mercado para identificar potenciais startups para serem apresentadas nesse evento dentro desse território, né? Clima e bioeconomia. O setor farmacêutico é um setor que investe muito em P&D, então é uma das verticais que a gente está olhando, assim como transição energética, assim como negócios sustentáveis, negócios de impactos. Então, a gente, nesse momento, está fazendo a curadoria dos negócios que vão ser... que vão subir ao palco e vão participar também de uma série de rodadas de negócio com investidores durante o South Summit Amazônia. Para quem ainda não está muito familiarizado com o South Summit, eu queria que você explicasse o que representa esse evento globalmente, como é que ele foi criado, por que ele está fazendo tanto sucesso. O South Summit ele é uma plataforma global de inovação e negócios que nasceu em 2012 na Espanha, fundado por uma empreendedora chamada Maria Benjumea, que acreditava que a inovação poderia ser o motor para o desenvolvimento social e econômico. Ele cresceu ao longo de 10 anos na Europa. Em 2022, esse evento vem para o Brasil através de uma parceria público-privada que envolveu o governo do estado do Rio Grande do Sul e o Grupo FOR, grupo do empresário José Renato Hoppe, que foi o fundador da GetNet. E essa parceria público-privada, junto com os atores do ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul, trouxe essa plataforma para o Brasil. E agora, recentemente, a gente fez a 4ª edição do South Summit Brasil Porto Alegre, reunindo 25 mil pessoas de 62 países, 3 mil startups, 1.000 investidores, mais de 800 palestrantes. Então, realmente é uma plataforma muito potente de geração de conexão. É um dos principais eventos de inovação, tecnologia e negócios do mundo que acontece, como eu disse, no Brasil, na Coreia do Sul e na Espanha, e que agora a gente leva também para a região norte, no intuito de colaborar, de construir junto com o ecossistema local uma edição especial focada nas fortalezas e nas raízes da região norte. Ô Wagner, eu vou pedir para você continuar com a gente, que eu vou chamar para a conversa agora uma pessoa que você conhece muito bem, que é a Camila Farani, notável aqui do Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, porque vocês dois, o Wagner e a Camila, estiveram no South Summit Madrid, que terminou no fim de semana, e a gente quer saber um pouco do que aconteceu por lá. Bom dia para você, Camila. Seja bem-vinda ao Real Time. Marcelo, bom dia. Wagner, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, fala um pouco então... Uma correção, eu ainda não fui no South Summit Madrid, eu preferi prestigiar o South Summit Porto Alegre. Porto Alegre. E espero te ver lá também, não só no evento do Warren Buffett, né? Mas pelo menos no South Summit aqui prestigiando a gente. Pô, gostaria muito, né? E vamos falar então um pouco do South Summit Madrid. Vamos começar com você então, Camila. O que você destaca de lá? Na verdade, eu acho que o Wagner já trouxe isso muito bem, né? Eu faço parte do Conselho de Honra aqui do Brasil, de Porto Alegre, então o South Summit Madrid, talvez ele por ter sido aí o grande pioneiro, né? Ele traz números bastante robustos, né? Ele traz, inclusive, startups, aproximadamente entre 9 e 11, que já viraram startups bilionárias, né? Mas isso eu acho que, inclusive, startups brasileiras, inclusive startups do mundo inteiro, né? Mas o South Summit Brasil, por ele estar localizado ali numa área muito estratégica da Europa, você acaba trazendo um ecossistema muito enriquecedor. Então, ó, só para você entender, 32 mil startups em número, né? 9 unicórnios, isso já foi gerado aí pelos finalistas, né? Porque você faz um concurso de startups que é muito rico, né? O Session Pitch, e a gente está falando aí de aproximadamente 17 bi de dólares sendo gerado. E aí a gente também traz o número de 110 exits, né? Saídas, que eu tenho falado bastante aqui, que é quando, né? A startup ela percorre aquele caminho de seed para seed, né? Late stage, growth stage, e ela de fato ela é vendida ou para um estratégico, ou para um comprador, ou para uma empresa. Camila, já que você é de casa, eu vou deixar você fazer a próxima pergunta para o Wagner, então, que é o nosso convidado. Wagner, eu vejo
de verdade. Antes de mais nada, eu preciso parabenizar você, o Aldir. Eu vi realmente uma proximidade muito grande, principalmente do governo ali de Porto Alegre, estive lá, mas eu preciso te parabenizar, antes de tudo, de fazer essa competição em Belém, né? Justamente porque a região norte, além de trazer essa pujança natural, é uma região que, na verdade, assim, a gente precisa cada vez mais olhar. E aí, o que eu quero saber é o seguinte: quando você entende que Belém, ali, na verdade, região norte, é importante, o que são os 3 temas principais? Eu sei que você já falou biotech, eu sei que você já falou, mas o que são os 3 temas principais, assim, olhando não só o âmbito de investidor e startups? Bom, Camila, primeiro, obrigado aí pelo elogio. E a Camila é uma grande parceira, né? Parte da história do South Summit do Brasil, do nosso comitê de honra. Então, muito feliz aí de estar conversando contigo. Como eu disse, além das climate techs e biotechs, a gente tem alguns territórios que a gente vê bastante oportunidade. O tema da transição energética muito forte e a região também com um potencial bastante interessante. A região do Pará é uma região que o agronegócio é muito forte, né? E o agro, cada vez mais, ele tem que sentar à mesa nessa discussão sobre uma economia verde e formas, né, da gente conciliar o desenvolvimento do agronegócio com, né, a preservação do planeta. Então, também é uma trilha que a gente enxerga com bastante potencial para esse evento. Negócios de impacto também, que tem tudo a ver com o bioma e o contexto da Amazônia. Então, tem uma... Camila, eu queria perguntar para você agora qual que é a taxa de sobrevivência das startups que recebem investimentos nesses eventos. Na verdade, assim, né? Você tem aí eu vou te dar uma taxa global de mortalidade, né? E vou te falar um pouco mais não só do South Summit, mas dos eventos como um todo. Mas é importante dizer que isso é uma coisa do mercado geral, porque o South Summit é um grande ecossistema e é um evento, tá? Mas a média global de mortalidade de startup, ela gira em torno aí de 50% nos 3 primeiros anos, né? E existe um outro dado, que é dentro do mercado aí de Venture Capital, né, que a cada 10 startups, né, 7 tem uma mortalidade, tem um write-off, que a gente chama, 2 ali realmente elas vão permanecer ali no crescimento mais orgânico, e uma pode aí realmente compensar o portfólio inteiro, né? E aí talvez você esteja pensando assim: Camila, mas por que você é investidora? Porque muitas vezes essa primeira, ela de fato, essa única, ela de fato, ela compensa o portfólio inteiro, né? Onde de fato o investidor ele tem ganho, mas ao mesmo tempo, eu acho que cada vez mais é importante você investir naquilo ali, principalmente em startups, em tecnologia, como capilaridade de investimento. Então, essa fala do Wagner, né? De olhar cada vez mais para o que está acontecendo no momento. Então, green techs, né, olhar para impacto social e fugir um pouco daquela coisa de fintech, health tech, que já são que já recebem muito investimento. Eu acho que é excepcional, né? Quando a gente traz isso e a gente entende que, por exemplo, Manaus já tem ali um ecossistema que é um ecossistema. Já fui lá 2 vezes, né, tanto em palestras para conversar com outros investidores. Então, Manaus já tem ali uma participação público-privada muito interessante, né? Então, eu acho que assim, o evento ele serve para poder fazer a conexão, para poder fazer a capacitação, mas é importante dizer assim, que o evento como um todo ele não pode garantir a permanência ou a mortalidade, né? Mas a média global é essa, viu? A média global a gente está falando de 50%. Wagner, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua participação lá em Madrid, o que você encontrou por lá. Claro, a gente voltei ontem de Madrid, foi a 14ª edição do South Summit, na sua cidade de origem. E é muito bacana, assim, a gente vem participado nos últimos anos, a gente teve uma delegação de mais de 100 brasileiros, executivos de grandes empresas, investidores, ecossistema de inovação, então foi muito legal ver essa troca entre o ecossistema de inovação brasileiro e participantes do mundo inteiro.
É um evento com uma participação de investidores muito forte, foram mais de 2.000 investidores. É um evento que tem um foco muito grande em negócio, assim como é no Brasil, mas eu diria que o europeu ele ainda é mais pragmático na sua participação em evento. Então, existe uma agenda toda pensada para a promoção de negócios desse evento. Uma curiosidade da edição desse ano do South Summit Madrid foi que o próprio rei da Espanha abriu oficialmente a edição, o rei que ele faz parte do comitê de honra do South Summit em Madrid, o que demonstra o engajamento institucional que existe no contexto do South Summit Madrid com o tema da inovação e do empreendedorismo, a ponto do rei do país fazer parte do comitê do evento, abrir e liberar uma agenda para escutar, para dialogar com o ecossistema de inovação local. Então foi uma edição super especial, a gente volta cheio de ideias para o Brasil, já nos preparativos para South Summit Amazônia e para a 5ª edição de South Summit Brasil Porto Alegre, que acontece em março do ano que vem. Muito interessante. Agora, Camila, eu imagino que muitos negócios são fechados em eventos como esse, mas quando os negócios não são fechados, se você faz um bom networking, você pode fechar negócio depois, né? Perfeito. Né? O investidor, né, e todas as parcerias, tem uma máxima, né, que a gente fala assim, we do not invest in dots, we invest in lines. Né? A gente não investe em pontos, né? A gente investe numa linha. Então, pode ser, eu participando de diversos eventos, né, eu tenho ali a primeira conversa, depois você tem a segunda, depois você tem um cafezinho. Se aquela startup, ela de fato, ela começa ali a mostrar atração, e o mais importante, se ela começa a te dar esses feedbacks, se ela mantém ali vamos dizer assim, o corpo dela de investidores que ela acredita que sejam relevantes, né? Muitas empresas, elas mantêm esses investidores cada vez mais próximos, né? E aí tem um dado interessante que em 2024, aí eu estou falando do South Summit Madrid, né? Pós-evento, eles levantaram aí aproximadamente em 300 a 320 milhões de euros. Ou seja, né, você cada vez mais vem aumentando, isso foi um registro aí de 63%, né, no ano anterior. Então, isso mostra assim, que eventos como o South Summit ele é um grande catalisador de negócio. Né? A faísca pode começar ali, né, mas a chama ela continua acesa aí por muitos meses. Pois é. Camila Farani e Wagner Lopes, aprendi bastante com vocês dois nesse nosso encontrinho matinal aqui, viu? Obrigado pela participação. E a gente espera lá na Amazônia, lá em Belém, viu? Não é isso, Wagner? Com certeza. Estão todos convidados. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, gente. Tchau, tchau.